Pergunta Enem. Vamos lá? Diz o seguinte, presta atenção. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas, passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. Esse é o primeiro texto. Segundo texto, as últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas, com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles em que consequências perdem física ou espiritualmente suas raízes. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende o quê? Lembre-se que a ideia de fronteira é uma ideia de separação. Fronteira tem a ver com ideia de limite. A fronteira de um país vai até aqui, é aonde ele tem o poder. Como nós vivemos em um mundo globalizado, a ideia de fronteira muda. Hoje o mundo ele é conectado. As relações que os países têm ultrapassam suas fronteiras físicas. Comércios internacionais, acordos internacionais, geopolítica. Então o conceito de fronteira e de limite físico que separa o que é meu e o que é seu muda. Porque hoje, o domínio que um país tem e o poder que o país tem de influência não é apenas dentro dos seus limites. A partir do momento que um país coloniza o outro, ele manda no outro. A partir do momento que um país governa e que afeta em uma área de países distantes, querendo ou não, altera os seus limites. Quer ver um exemplo? Muitos países africanos, hoje, são praticamente usufruídos por outros países. Você tem aqui na América a Guiana Francesa. Você tem lá na Oceania a Polinésia Francesa. Você tem na África territórios que são da Espanha, como Melilla, por exemplo. Como Celta. São territórios espanhóis na África. Então a ideia de domínio, a ideia de fronteira, ela muda no mundo global. E aí a pergunta fala disso. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende o quê? O gabarito é a letra E, que diz o seguinte no gabarito letra E: seletividade dos mecanismos segregadores. Em um mundo globalizado, você amplia as suas relações. E eu não posso me relacionar com todo mundo, então eu crio seleções, eu crio barreiras, ou seja, os famosos vistos, nem todo mundo pode entrar, eu preciso atender algumas necessidades, tá bom? Então a liberação de circulação de pessoas está errado, porque se fosse a liberação, não existiria esse problema entre México e Estados Unidos na fronteira. Preponderância de limites naturais não é a ideia de hoje em dia quando se fala de fronteiras e limites. Supressão de obstáculos aduaneiros, não. Ainda existem esses obstáculos. O que são obstáculos aduaneiros? Taxas de importação e exportação. Muitos se beneficiam em blocos econômicos, mas ainda existe. Desvalorização da noção de nacionalismo, não. Apesar do mundo globalizado, apesar dessas relações internacionais e de um mundo multicultural, nós temos nossos valores culturais. Seletividade dos mecanismos segregadores é o que hoje ressignifica essa ideia. Mundo globalizado, mundo integrado precisa de limite, precisa de organização, mas não um limite físico, barreira, muro, rio, montanha, mas ideológica, sanitária, esse tipo de barreira. Então a resposta é a letra E. Pergunta de um nível, não estou lembrado se é médio ou difícil, mas é nessa vibe aí. Ela foi de 2019. Muito provavelmente muitos erraram essa pergunta. 2020, pergunta do Enem. A expansão das cidades e a formação de aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. A pergunta é sobre expansão da cidade, é sobre crescimento urbano, crescimento horizontal, surgimento de periferias, crescimento vertical,
né, que é a construção de prédios, valorização, gentrificação. Então você tem essas duas coisas quando se fala de expansão das cidades. Na segunda metade do século XX, ou seja, já chegando no século XXI, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua. O que é estenderam-se por áreas de ocupação? Cresceu, novos bairros, Militrina, Loteamento Real, Loteamento Gonzaga, Bairro Nobre 1, Bairro Nobre 2, Bairro Nobre 10, Caiçara 1, 2, 3, Colorado, Veneza. Isso é expandir mediante áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. O resultado do processo geográfico descrito tem a ver com o quê? Resposta correta, B de bola. Crescimento das áreas periféricas. E o que são áreas periféricas? São áreas afastadas do centro. E essas áreas afastadas do centro são áreas que surgiram mediante a expansão da cidade. Crescimento urbano. Tá bom? Não pode ser a letra A, valorização da escala local, porque nem toda área nova é valorizada. Será que o bairro afastado, muitas vezes desassistido, é valorizado? Não. Tá certo? Letra C, o que é que está errado? Densificação do transporte ferroviário. Quer dizer que quando uma cidade cresce, se expande, aumenta a linha ferroviária? Trem? Metrô? É isso que acontece em todas as cidades? Não. Predomínio do planejamento estatal. O que é planejamento estatal? Organização das cidades. E no Brasil, a urbanização ela é espontânea. Vou repetir aqui para vocês, viu? A urbanização do Brasil, o surgimento das cidades, o crescimento das cidades, ela é espontânea. E tudo que é feito de forma espontânea é sem planejamento. É em área de morro, é em área de risco. Aí depois que a bagunça está feita, aí cria-se leis para poder organizar a bagunça, que é o plano diretor das cidades, é o estatuto da cidade, que visa organizar, minimizar a bagunça. Mas o crescimento, o surgimento de áreas periféricas não é feito de maneira planejada, espontânea, tá bom? E aí tem inibição de consórcios intermunicipais. Talvez vocês não tenham essa noção. Inibir, vocês sabem o que é, né? É coibir. Consórcio, minha gente, intermunicipal é o seguinte: tem certos serviços, certas obrigações que são do governo. Muitas vezes o governo, presta atenção, estou explicando, vocês estão aí fazendo essas coisas. Muitas vezes o governo tem duas opções para administrar suas obrigações: energia, água, saneamento, transporte, educação, saúde, tudo é público. Aí o que é que o governo faz? Eu tenho que resolver todas essas broncas. Isso daqui para mim está muito problemático. Não dá para resolver, gasta muito. Vou vender. Privatiza a CELP, por exemplo. Isso daqui está muito problemático, mas eu não quero vender. Eu quero terceirizar. Eu vou atribuir a alguém a responsabilidade por isso, que é o que acontece com o sistema de transporte. Há um consórcio para que uma empresa terceirizada administre o transporte público. Tá certo? E aquilo que eu não quero terceirizar para alguém e nem quero vender para os outros, eu é que tomo conta, que é a empresa, que são as empresas estatais, como por exemplo a Compesa. Eu estou falando de Pernambuco. Compesa público, responsabilidade do governo estadual. Beleza? A CELP privatizada, quem manda é um grupo espanhol, Neoenergia, não é nada a ver com o público, eles é que mandam. E existe o sistema de transporte que roda, a Enurb, que é terceirizada, que é através de um consórcio. Beleza? Então, não há uma inibição quando uma cidade cresce. A partir do momento que uma cidade cresce, novos bairros crescem, surge a necessidade de mais energia, de mais água e de mais transporte. Então, a tendência é que eu faça o quê? Aumente os consórcios para que tenha mais ônibus para poder ir para esses novos bairros. Beleza? Então, crescer a cidade do jeito que se cresce, na verdade, cresce para as periferias. Periferização. Periurbanização. Terceiro quesito, isso foi do ano passado. Esse vocês fizeram. E no começo do ano, esse ano, a primeira coisa que eu fiz foi responder essa prova do Enem. E isso eu estou falando de novo. E o que me espanta é o povo estar olhando para mim achando que eu estou falando pela primeira vez. 2020, o Cântico da Terra.
Tem assim: eu sou a terra, eu sou a vida. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa. Em um dia bem distante, a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavemos a gleba. O que a gente está vendo aqui é um verso mostrando a relação, não sei se vocês conseguem perceber, a relação, né, que a pessoa tem com a terra. Porque nesse texto não está falando, uso a minha terra para plantar, vender e ganhar dinheiro para me sustentar. Eu estaria falando da terra como um recurso a ser explorado. Aqui no texto diz, minha foice, meu arado, meu pequenino, meu berço. Então a relação que nós, que vivemos na área urbana, temos com a terra é de algo, de um bem, de um recurso, de uma herança. Eu tenho um terreno, vou vender um terreno, eu tenho um terreno para alugar, a ideia que nós temos é essa. Mas o cara que vive na terra, o camponês, o agricultor, ele olha a terra como meu local de vida, aqui é onde eu vou viver. A ideia de terra para o camponês é diferente para a gente que não vive lá. Então, o contexto das distintas formas de apropriação de terra no poema valoriza a relação. Qual é a relação que está sendo valorizada no texto? É a relação do cara com a exploração? É a relação é o quê? Olha o que é que diz a letra A: grileiro e controle territorial. É isso que está sendo mostrado? Um grileiro apossando-se de terreno dos outros, fazendo vendas ilegais? É isso que está mostrando o texto? Claro que não. Meeiro e divisão do trabalho. Em algum momento no texto falou em divisão do trabalho, faz uma parte, o outro faz outra, um colhe, um planta. Não. Falou da relação do camponês e o uso da natureza? Sim. O camponês e o uso da natureza, usar para as glebas, para produzir, para arar, para viver. Resposta, letra C. Olha o que diz a letra D: indígenas e o manejo do agronegócio. É isso que está falando aqui? É até engraçado você falar indígena com agronegócio. São coisas completamente opostas, né? E o latifundiário e a fertilização do solo. Latifundiário não é no texto, porque não falou em grandes propriedades de terra. A minha terra, o meu arar, minha família, meu berço, é uma pequena propriedade de terra. Agora, se estivesse falando assim, expansão, comércio, aí seria latifúndio. Beleza? Quarto quesito, Enem 2019. A pergunta aqui é mais puxando para um contexto da geopolítica, econômica e social. Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer um novo tempo, um tempo novo. E a grande convocação que proclamava o povo para a gigantesca tarefa começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria dos trabalhadores. Os homens simples e quietos, com os pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, e no calcanho, em carros de boi, em lombos de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, em sua mudez cheias de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a aguardar suas promessas de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades cujos nomes pareciam cantar saudade aos seus ouvidos, dentre os antigos ritmos da imensa pátria. Terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília. Período de construção de Brasília. JK. Essas pessoas que iam trabalhar na construção de Brasília eram os candangos, pessoas que vinham, em sua grande maioria, do Nordeste, para trabalhar nessa área. Então, nós estamos falando aqui
de um processo, né, de migrações para Brasília. Lembrando que Brasília, Distrito Federal, localiza-se dentro de Goiás. Goiás é centro-oeste. Só que veio gente de onde? Do Brasil inteiro. Então nós temos aqui uma migração interna, uma migração entre regiões, já que veio gente do Nordeste para o Centro-Oeste, veio gente do Norte para o Centro-Oeste. Então nós temos o que nós chamamos de migração interregionais, migração interjornada. Quando você sai de uma região para outra, é uma migração interna interregional. Agora, se você sai de um lugar para outro dentro da mesma região, Pernambuco, Paraíba, é uma migração intrarregional, ou seja, dentro da sua própria região. Para a construção de Brasília, o texto diz que veio gente de onde? De todos os cantos do Brasil. Então, nós estamos falando em uma situação que diz o seguinte: na narrativa produzida sobre a construção de Brasília, articula elementos políticos, um novo Brasil, construção de um futuro, e uma relação socioeconômica. As pessoas que migravam em busca de trabalho, que ele dizia aqui, deixando mulheres e filhos para um futuro melhor. Então, qual é a ideia do texto? O que está na letra A. Um apelo simbólico de um novo futuro, de um novo momento, da construção de uma nova capital, uma esperança, e a migração interregional, que é a migração dessas pessoas que foram trabalhar para a produção de Brasília. Resposta, letra A. Não pode ser a letra B, a organização sindical não tem nada a ver. Talvez você não saiba nem o que é sindicato. Tá? Às vezes a dificuldade mora aí. A gente, na preparação de vocês para o Enem, a gente fica tão preocupado, e vocês vivem tão preocupados em estudar os conteúdos que está no livro, que está na apostila, que esquece de muitas vezes debater com coisas que talvez pareça besteira. Sabe esses debates que se faz? Imagina a gente fazer um debate sobre sindicato. Você vai dizer, que besteira. Fazer um debate sobre, né, movimentos, que besteira. Está aqui, ó, o que é sindicato? É uma organização para representar uma categoria. Por exemplo, existe o sindicato dos professores. Imagina, os professores querem reivindicar alguma coisa. Todos os professores vão juntos lá na prefeitura ou no governo do estado. Todo mundo vai lá pedir? Não. Então existe um sindicato, ou seja, elege-se algumas pessoas para nos representar. É o sindicato dos professores. Na escola a gente chama isso de grêmio estudantil. Antigamente tinha, né? O grêmio estudantil. Os representantes de turma. Tá certo? Então, as demandas que vocês querem resolver, elegeu 2 alunos, são os representantes da turma. É como se fizesse o papel do sindicato. E aqui no texto, não estava falando de condição de trabalho ruim, de escravidão, que o povo estava revoltado e que precisava de um sindicato. Não falou isso aqui no texto. Segurança territorial e estabilidade financeira, não se falou em economia nesse sentido. Conselho partidário e modernização rodoviária, em momento nenhum falou-se aqui em problemas de locomoção, estradas de péssima qualidade. Cuidado que muita gente marcou essa, porque na época de JK foi uma época de muito investimento nas rodovias. Então tem gente que marcou essa. Mas o texto não falava em modernização de rodovia, porque não estava se falando aqui em deslocamento. Perspectiva democrática e eficácia dos transportes. Perspectiva democrática, ok. Né? Novo governo, ok. Mas eficácia de transporte também não, porque nós não estávamos falando aqui, né, de eficácia. O que é eficácia de transporte? É as pessoas se deslocarem com eficiência. Mas o texto dizia que vinha gente de pau de arara, vinha gente em cima de burro. Então o texto não mostrou uma eficiência e uma modernização do sistema de transporte. Deu para entender? Entendido, né? Muita informação, viu, nessas 4 primeiras perguntas. Quinto quesito, adoro essa parte, meio ambiente. Acho que eu vou fazer uma pós-graduação em meio ambiente, porque eu adoro meio ambiente. Eu não sei porquê, não é o politicamente correto que eu estou querendo defender, mas eu gosto de ver essas coisas de meio ambiente, porque afinal de contas cai bastante. Quem sabe você não encontrou outra metade, né? Mas eu já encontrei a outra metade, só não foi da laranja. Afinal de contas,
Eu não trabalho com laranja. Foi boa essa. Foi não? Eu poderia ser comediante, não era? Tem comediante bom e ruim por aí, não é? Pois é. Tu já escutou a piada do não nem eu? Nem eu. Vamos lá. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias em São Paulo e Minas. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar presentes, devem estar concluídos no primeiro semestre de 15. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países do chamado primeiro mundo, e que traz como consequência graves ameaças aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. Perceba que estamos falando aqui de agrotóxico. Nós também, e eu dei essa aula, de que o agrotóxico contamina o produto, contamina a água, contamina o ar, contamina o solo, contamina tudo. O agrotóxico. Só que no texto, ele vem dizendo que a aplicação de agrotóxico está afetando em abelhas, que não são pragas. A abelha não é praga de uma produção. Então, o que é que está acontecendo? O agrotóxico está gerando a morte de animais, isso afeta a cadeia alimentar, isso afeta a ordem natural. Está acontecendo aqui, sem querer, um controle biológico. Ou não está? Claro que está. Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Qual seria a solução para isso? O problema é agrotóxico. O problema é agrotóxico. Qual é a solução? É não usar o agrotóxico. Não é verdade? Mas se eu não usar o agrotóxico, vai dar praga. E como é que eu faço para controlar a praga sem agrotóxico? Resposta: utilização de técnica de controle biológico. Vou te dar um exemplo. Plantei trigo, deu um bicho X. Se eu plantar banana, o bicho da banana compromete e acaba com o bicho X. Ou seja, eu faço uma análise de animais que são predadores dele mesmo e eu coloco esses dois produtos lado a lado, porque um bicho de um combate o bicho do outro, sem agrotóxico. Ok? Por que todo mundo não faz isso? Porque às vezes o interesse é lucrar. Talvez eu fazer isso, eu não quero ganhar dinheiro com banana, eu quero ganhar dinheiro com cana. Eu sou canavieiro, eu sou do canavial. Eu sou o cara que ganha dinheiro com açúcar. Então eu pegar uma propriedade de terra gigante para colocar banana, só para que o bicho não pegue o da cana de açúcar, eu estou perdendo dinheiro. Então para mim é mais futuro plantar mais cana de açúcar e dando agrotóxico. É isso que os grandes pecuaristas do agronegócio fazem. Beleza? Estamos entendidos? Entendido? Então o agrotóxico é o problema. Qual é a solução? Não usar. Mas se eu não usar, vai dar bicho. Como é que eu combato o bicho? Controle biológico. Eu utilizo técnicas naturais para isso. Sexto quesito: sistema capitalista. Em muitas manifestações de crise, criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Preste atenção. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Volta para cá. Nós estamos vivenciando isso. Nós estamos passando por uma crise econômica, uma crise humanitária, uma crise global. E essa crise, ela, de acordo com o texto que a gente está vendo aqui,
ela faz com que a gente evolua para superar. Imagina que na educação, a pandemia gerou uma crise no sistema educacional, mas nós tivemos que evoluir. Depois que essa pandemia passar, pode ter certeza que você evoluiu enquanto pessoa. Porque se não fosse a pandemia, muitos dos recursos que você usa hoje e a gente nem saberia que existia, ou não é? Transmissão de streams, gravar, editar. Quando passar a pandemia, eu melhorei, porque eu aprendi a fazer coisas que não sabia. A mesma coisa na crise. Parou de vender, fortaleceu o comércio online, fortaleceu o marketing digital. Você aproveitou de uma crise capitalista para poder superar. Nem todo mundo supera, mas há essa possibilidade. Por isso que ele diz, podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo, para um nível superior. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo descrito. Qual seria a ideia? Qual seria a ideia? Presta atenção, minha gente. Nesse mundo de crise, nesse mundo de dificuldade, a pergunta é, qual a condição para a inclusão dos trabalhadores? Será que a gente continuar dando aula do jeito que dava, coloca a gente no mercado de trabalho hoje em dia? Não. Muitas pessoas perderam o emprego por não se adaptar. Muitas pessoas pediram demissão por não se adaptar a esse modelo novo. Hoje você vai fazer uma seleção para professor, um concurso para professor. Sabe o que é que se pedia antigamente? A graduação. Era a condição mínima. Graduação, ser formado, e aí você tinha os critérios de qualificação. Se tem pós, se tem mestrado, você vai para uma qualificação melhor. Experiência, a cada 5 anos de experiência você ia ganhando uma pontuação maior. Beleza? Hoje em dia, qualquer seleção de professor, além da graduação, pede curso de ensino híbrido. Curso de ensino híbrido. Professor obrigatoriamente tem que fazer esse curso de ensino híbrido, que é o quê? Para ensinar da aula online, gerar link, transmitir, gravar, como lidar. Então eu precisei me qualificar enquanto profissional para eu poder me manter e ou entrar num novo trabalho. É isso que ele está dizendo. A crise gera condições que a gente possa ir para um outro nível, um nível melhor, um nível superior. E se eu vou para um nível superior é porque eu me qualifiquei profissionalmente, eu melhorei. Por isso que a resposta é a letra D. Qualificação profissional. Beleza? Não sairemos dessa pandemia da mesma forma que entramos. Ou saímos profissionalmente melhores e podemos também sair emocionalmente fragilizados. Tem gente que vai sair emocionalmente mais forte. Vocês serão uma geração mais fortes emocionalmente do que as anteriores. Porque o povo nas gerações anteriores, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, e as que estão por vir, não passaram pelo que vocês passaram. Tá certo? A pressão, a ansiedade, né? a angústia de não saber, de como lidar, de como se organizar. Vocês superaram, vocês estão aqui sãos, pelo menos nas minhas vistas. Não sei de madrugada, né? Se vocês de repente ficam dando gritos na janela. Mas imagina pessoas que naturalmente são fragilizadas. As que se cortam mais. As que não aguentam, pede para sair, faz besteira. A gente está vivendo nessa situação de pessoas que são mais intransigentes, mais intolerantes, brigam mais, discutem mais. A pandemia gerou um recorde de separação em casamentos. Percebe? Então foi uma pressão muito grande em cima da hora, ninguém se preparou e vocês estão aí. Com dificuldades ou não, estão aí, estão passando. Depois que passar por tudo isso, vocês vão olhar para trás e vão dizer, bicho, rapaz, que impressadinho, a gente pulou, hein? Mas estamos aqui vivos, mais forte. E quando tiver um problema lá na frente, seja na faculdade, seja um problema no trabalho, vocês vão olhar para trás e vai dizer, isso é nada. Isso aí é nada, tá certo? Beleza?
Sétimo quesito, 8,52, eu acho que vai dar só para essa. Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que o Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 membros, 5 membros permanentes, Brasil, Rússia, China, Reino Unido e França, e membros rotativos, que entram e que saem, como é o caso do Brasil, da Alemanha, do Japão e por aí vai. Esses países pedem para que o Conselho de Segurança, com cadeiras permanentes, aumentem, para que novos países possam ter um poder geopoliticamente de decidir sobre a questão da segurança internacional. Isso é muito importante. Olha a notícia. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, rejeitaram em 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU das Nações Unidas durante a reunião. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI, um século ainda mais conturbado, geopoliticamente com conflitos ainda mais tensos. Decidir só 5 países o destino do mundo. Vamos ampliar aí o poder, né? A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios de hoje. Como aspirantes aos novos membros permanentes do Conselho reformado, os ministros rejeitaram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio das respectivas candidaturas. Ou seja, a reforma seria mais gente para ajudar, mas continuar com os 5 permanentes, decidindo sobre o mundo. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão por quê? Por que eles querem Alemanha, Índia, Brasil, Japão? Por que eles querem entrar no Conselho de Segurança da ONU? Algum motivo tem, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Alemanha, a Índia, o Japão e o Brasil são países que se destacam em suas regiões. A Alemanha é o país mais rico da Europa, que tem o maior poder na Europa. Mas quem está lá é Reino Unido e França, por conta de todo o surgimento à época, né? Porque a ONU surgiu depois da Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra a Alemanha estava arrasada, né? E o Reino Unido e a França se reconstruíram de maneira mais rápida e aí entraram ali no processo decisório. O Japão e a Índia, fortíssimos, junto com a China, e na América do Sul, na América Latina, o Brasil. E o Brasil, minha gente, já tem muitas ações, né, de ajuda humanitária que justifica. Tem uma ação, não sei se vocês já ouviram falar, MINUSTAH. Já ouviram falar nisso? MINUSTAH, que é uma ajuda humanitária ao Haiti. Lá no Haiti teve um fenômeno natural, um terremoto que desgraçou tudo, acabou com tudo, e o povo do Haiti precisava de ajuda humanitária. E o Brasil se prontificou a ajudar, mandando mantimentos, ajuda. Os militares do Brasil, bombeiros, foram para lá ajudar no processo de água, de reconstrução de campos, de reforma. Isso é bem visto pela ONU. Assim como a Alemanha, nessa crise humanitária de refugiados sírios, muitos países da Europa não querem. A Alemanha quer comprar a briga. Temos que ajudar. Então a Alemanha, nesse sentido, se justifica. Então esses países possuem o que está na letra B: protagonismo em escala regional. Protagonismo em escala regional. Ou seja, regionalmente eles são protagonistas. Internacionalmente, o Brasil não é um protagonista, mas regionalmente é. Quando você vai no mundo falando de geopolítica, do que quer que seja, e pensa em América, na cabeça do mundo, vem na América anglo-saxônica, América do Norte, Central, Estados Unidos, não tem o que falar, e na América Latina, quem chama a atenção é Chile e Brasil. Chile como uma economia que vem crescendo, se fortalecendo, e que será o primeiro país da América Latina a se tornar rotulado como desenvolvido, país desenvolvido. O Chile será rotulado primeiro, mas a importância do Brasil, o tamanho do Brasil, continental, população, geopolítica, Amazônia, oceano, petróleo,
faz do Brasil também um protagonista, tá certo? Então, fala em Mercosul, fala em Brasil. Brasil sempre está ali, né, como referência. Tá bom? Entendido? Beleza? Deixa eu voltar agora. Fizemos 7. Né? Porque a gente não pode só ler, responder e ir para outra. Comentar, debater, para o negócio fazer sentido. Respondemos 7. Deixa eu parar o compartilhamento, voltando para cá. Espero que vocês tenham entendido. Tem alguma dúvida? Oi. Eu teria marcado a letra C. Mas como eu saberia que eu estava falando do protagonismo regional? Veja, aqui no texto, a pergunta não é uma interpretação de texto. A pergunta é uma informação. E a informação, ela vem de acordo com o conteúdo que você já sabe. Você tem que saber que certos países possuem destaque regional. Você também precisa saber que certos países querem entrar no Conselho de Segurança da ONU. Essa aula você tem. Você tem essa informação. Então, quando você pega essa pergunta, você já sabe do que se trata. Diferente de um texto, de um livro, de um autor, em que ali não está diretamente vinculado com o conteúdo do livro, mas a ideia do texto, aí você tem que interpretar. Não é uma interpretação de texto, é uma informação. E essa informação você já teve em aula. Ou no Conselho de Segurança, estrutura, você já teve. Então você tem que ter esse conhecimento prévio para saber por que a alternativa está correta e a outra está errada. O que é que tem na outra, na C? Investimento em tecnologia militar. Investimento em tecnologia militar. Não é a característica desses países. Eles não querem entrar no Conselho de Segurança por ter investimento militar. Beleza? Porque há países que têm investimento militar, como é o caso do Irã, e é inimigo americano e nunca vai entrar. Assim como Coreia do Norte tem, assim como Síria tem. Então, o fato de ter investimento militar não o credencia para entrar no Conselho de Segurança. Porque o Conselho de Segurança visa exatamente restringir e controlar esse poderio dos outros países. Entendeu? Isso você aprende em Estrutura e Organização da ONU. Uma aula sobre isso. Se você quiser, fale comigo no privado e conto para você essa aula. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Quem está em casa? Vou parar de gravar, viu? 40 minutos já.